Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 22 de março de 2021, 19 horas e 30 minutinhos, começando aqui o nosso papo sobre a nova e polêmica emissão aí do TGAR11, TIGAR, tá? Um fundo aí de desenvolvimento, híbrido entre desenvolvimento, um pouquinho também de CRI, tem até um shopping center ali dentro, então é um fundo que nasce com essa proposta mais híbrida. Vamos aqui, então, entender um pouquinho alguns pontos que eu acho que vale a pena. Esse é o tipo de live que nós temos que ter muita paciência, muita calma, para que a gente consiga colocar todos os pontos da melhor forma possível, da maneira mais serena e imparcial. Vamos aos pontos. Eu, inclusive, fiz questão de anotar aqui, para que eu não corresse o risco de deixar alguma coisa para trás. Depois eu prometo dar uma passeada ali pelo chat para ver se tem alguém com alguma dúvida específica. Bom, o que eu preciso deixar bem claro nesse momento inicial, nesse minuto inicial, emissão abaixo do valor patrimonial é detratora? Sim, ponto. Eu acho que isso nós temos que ter como premissa básica. E eu vou explicar por quê. Vamos a um exemplo, tá? Imagina que você tenha 1 milhão de cotas a R$100, esse fundo tem um patrimonial de 1 milhão de cotas a R$100, e o gestor faz, então, uma emissão que vai dobrar o tamanho, ou seja, 1 milhão de cotas adicionais a R$90. Então, o patrimonial está 100, ele vai fazer uma emissão a R$90. Não é o caso do TIGAR, estou aqui apenas exemplificando. O novo patrimonial, o novo PL desse fundo, o novo VP desse fundo, com 2 milhões de cotas, vai ser R$95. É uma média ponderada aí, uma conta bem simples de fazer. O que aconteceu nesse momento? Você fez uma transferência de patrimônio entre os cotistas. Quem estava nesse fundo, carregando o fundo com risco de R$100 no patrimonial, você transfere imediatamente R$5 para os novos cotistas. Pois bem, isso é matemática, pessoal. Vamos ser francos aqui no nosso diálogo. Não tem como você olhar por essa ótica e enxergar isso de uma maneira natural, perfeitamente comum. Então, isso por si só é um aceno, é uma mensagem negativa. Então, qualquer gestor que eventualmente faça uma emissão abaixo do patrimonial, ele está dando uma mensagem negativa à sua base de cotistas. Porém, nós temos fatores mitigantes e fatores agravantes. Então, é negativo, mas nós temos fatores mitigantes e agravantes. Os mitigantes, se for uma oferta restrita, ou seja, se for uma oferta em que privilegie a base atual, se o custo da oferta for baixo, e aí eu vou dizer entre 0 e 0,5 até ali mais ou menos 2, 2,5, se o gestor conseguir integralizar ativos, projetos, seja lá qual for, CRI, seja lá o que for, com retornos, com cap rates acima da média antes da oferta. Então, isso tudo que eu falei agora são fatores mitigantes. Quais são os fatores agravantes? Se a oferta for pública, você está dando ainda mais chance dessa transferência de patrimônio ser feita fora da base de investidores, tá certo? Se a oferta tiver um alto custo, acima de 2,5%, 3%, ou se o gestor, o gestor integralizar projetos ou ativos ou CRIs com retornos, com cap rates menores do que o original. Então, veja, como eu falei, o vídeo vai ficar gravado, são fatores mitigantes e agravantes, mas não deixa de ser um erro, tá bom? Que isso fique claro. Esses percentuais que eu acabei de falar podem ser discutidos, tá bom? Mas aqui não muda a mensagem. Se você não concordar se é até 2, 2,5, se é acima de 2,5, se é acima de 3, esse é um ponto que eu acho que é pessoal. O que eu quero dizer para vocês é que a mensagem não muda, tá certo? Outro ponto. Uma emissão abaixo do valor patrimonial, ela meio que obriga o cotista a exercer. É como se o gestor não tivesse dado outra escolha ao investidor a não ser o exercício, porque senão ele estará concordando com essa transferência de patrimônio. Então o gestor se sente acuado e diz: eu preciso exercer, porque senão o meu patrimônio, ou parte do meu patrimônio, vai ser transferido para outro, seja da própria base, se for uma oferta restrita, seja para um outro, eventualmente um outro cotista do fundo, se for uma oferta pública. Então, essa diluição, ela se torna detratora, justamente por essa transferência, seja pública ou seja uma oferta restrita, tá bom? Bom, seguindo em frente, como eu falei, eu fiz várias anotações aqui.
O que eu quero reforçar, e aqui eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes dessa live, que vale não só para Tigar, mas para todos os outros gestores, e aqui eu tenho certeza que essa live ela vai reverberar. Então, eu quero deixar bem claro que no passado recente, talvez 10 anos, 15 anos, não sei, nós ficamos ali refém durante muito tempo dos grandes bancos, né? Ou seja, nós não tínhamos alternativas. Se eu precisava de um cartão de crédito, se eu precisasse de um financiamento imobiliário, comprar um carro, se eu precisasse pegar um CDC, um crédito direto, qualquer coisa que eu precisasse fazer, se eu precisasse abrir uma conta, qualquer coisa que eu precisasse fazer, eu ficaria ali com poucas opções bancárias. Talvez 3, 4 bancos dominaram o nosso país durante muito tempo e nós não tínhamos alternativas. Então, as tarifas eram eles que determinavam, enfim, até que os grandes bancos foram perdendo espaço para as fintechs, para os bancos digitais, etc. E hoje nós temos uma nova realidade. Tá bom. O que acontece hoje no nosso mercado de fundos imobiliários, e aqui eu faço quase que um grito de alerta, um grito, sabe aquele nó na garganta? É que nós hoje estamos com o mesmo problema com os distribuidores. São os distribuidores, e eu não quero citar nomes para não ter nenhum tipo de problema, mas todo mundo sabe muito bem, a grande maioria das ofertas hoje estão nas mãos de 3, no máximo 4 distribuidores. Ou seja, nós tínhamos um problema de concentração bancária e agora nós temos um problema com os distribuidores. E são eles que definem a regra dos jogos com os fundos. São eles que falam para o gestor, agora não, fica aí quietinho, você não está na hora da fila agora. E o gestor fica, poxa, mas agora eu tenho um pipeline. Tá bom, mas agora você não entra. Ah, não, mas para precisar, como é que eu faço, tal? E aí o que acontece? Como você está tendo os gestores com uma necessidade natural de captar, porque o mercado está crescendo, ele tem que se sujeitar às imposições que os distribuidores colocam, porque os distribuidores é quem tem a capilaridade de ofertar as cotas. Tá bom. Mas será... E olha que coisa bizarra que eu vou dizer para vocês. Olha que coisa bizarra que eu vou dizer para vocês. Hoje, quem tem das melhores taxas, eu não estou aqui defendendo bandeira nenhuma, mas quem tem a menor taxa hoje, por exemplo, é um banco como Itaú. Ou seja, olha que contrassenso. O banco que mais concentrou durante muito tempo, hoje é o que talvez tenha a menor taxa, que é 1,3 hoje você consegue. Ah, mas eu tenho que ser cliente do Itaú. Tá bom, não vamos discutir isso. Eu não quero discutir isso porque não há necessidade de discutir isso com vocês. Eu só quero mostrar que o Itaú hoje consegue distribuir os seus fundos normalmente com uma taxa de 1,3 mais uma pequena correçãozinha do CDE diário. Você dá 1,3, 1,4, 1,5. Ou seja, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se o Itaú, que é um dos maiores bancos privados do país, da América Latina, do mundo, consegue colocar, e por que hoje outras corretoras, talvez com muito menos penetração, muito menor, cobram taxas de 4%, 4,5%? O que está acontecendo? Fica essa reflexão para vocês, tá bom? Agora, outra provocação aos gestores, e agora eu estou falando com vocês, gestores. Meu Deus, quando o mercado de fundos imobiliários, há 10 anos atrás, ninguém sabia falar de fundo imobiliário, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como é que fazia, tudo bem você aceitar e se sujeitar às imposições do distribuidor. Hoje, nós temos que ter aqui o discernimento de ter fundo com 50, 100, 335 mil investidores. Veja bem o que eu estou dizendo. Tem fundos aí que tem 335 mil investidores, o fundo é da própria gestora, é do próprio distribuidor e ainda cobra taxa. Ora, meu Deus, tem alguma coisa errada que não está certa. Tá? Então, assim, vamos combinar? Vamos combinar? Se você, gestor, tem um fundo com 50, 100 mil cotistas, por que você não arrisca? Por que você não arrisca fazer uma oferta dentro da sua própria base, com custos lá embaixo, onde a sua própria base vai se sentir motivada a aderir à oferta? Você vai conseguir destravar naturalmente um valor. Será que não é hora da gente rever esse tipo de situação? Como eu sempre falo, há momentos que você precisa da ponta de distribuição, às vezes num IPO, às vezes numa oferta muito grande, ou com uma base de cotistas menor, ou um fundo que está vindo ao mercado depois de uma oferta restrita, ele está vindo para uma base mais pulverizada, ou quando você tem um valor mínimo muito alto. Não é o caso aqui. O Tegar, por exemplo, ele está fazendo uma emissão em que o valor mínimo é 30 milhões. A emissão visa 350. Pode captar até 420, mas o mínimo é 30 milhões. São 58 mil cotistas. O gestor, e ele sabe muito bem disso,
ele conquistou o seu espaço junto a influencers, analistas, formadores de opinião, ele já tem a sua marca digital aí, a sua marca, a sua impressão digital dentro do mercado. Ele já conseguiu se vender para o mercado. Ele já conseguiu mostrar o seu porte. Por que você ainda precisa se sujeitar a uma taxa tão alta assim? Então, veja como, lembra daquela historinha do agravante e do mitigante? Ele combinou tudo que é de agravante, tá? E isso gerou um constrangimento muito grande para eles e para os próprios cotistas que se viram numa situação, poxa, se o fundo quiser fazer 2 a 3 emissões por ano e ele me cobrar de 4 a 5%, eu estou tendo um outro sócio agora que eu não sabia, que se chama distribuidor. Eu não tenho nada contra distribuidores ganharem, eu acho que eles merecem ganhar, mas cá entre nós, se você começar a olhar que há possibilidade de você reequilibrar esse jogo, Barbaroni, nem tudo vai para o distribuidor. Tudo bem, nem tudo vai para o distribuidor, vai para as corretoras credenciadas, vai para o consórcio credenciado, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que a sua cota já está na sua custódia. Basta você se sentir motivado a ir lá e mandar exercer sua preferência. Se o fundo for bom, tiver rendimentos bons, eu tenho certeza que você naturalmente vai exercer. Aí, aquela corretora que tiver na custódia recebe uma pequena comissão simbólica por isso. Ela não teve nenhum esforço. Fui eu que entrei lá e mandei exercer a minha preferência, meu Deus do céu. Então, vamos saber equilibrar esse jogo. Eu acho que chega a hora em que aquele nó da garganta começa a falar, poxa, como é que eu vou desenvolver a partir daqui um mercado, sendo que você não vê movimentos, principalmente por parte dos gestores, em de colocar isso na mesa frente aos distribuidores, ou trazer todo mundo para a mesa, para a gente tentar falar, poxa, você tem fundo, né? Eu vou falar o nome, eu não ia falar, mas vou falar. Você pega o MXRF com 335 mil investidores, o fundo é da XP Vista, vai distribuir pela XP, ainda tem que cobrar taxa. Ainda tem que cobrar taxa. Uma oferta restrita. O que eu não estou entendendo nessa história? O que eu não estou entendendo? Então, venhamos. BTG, quer que eu falo? Vou falar. BCFF. BTG vai cobrar, vai fazer uma oferta pública, vai cobrar lá 3 e qualquer coisa lá de tá. É do BTG. Então, veja bem, se o fundo projeta pagar um yield de 7 e você faz 2 ofertas no ano com 3,5 de custo, você já está dando um rendimento anual inteiro para a distribuição. Isso está certo num fundo que tem 200 e poucos mil cotistas? Será que não tem algo de errado nisso daí, do ponto de vista de rachar o bolo, de rachar tudo isso? Fica essa provocação. Fica essa provocação. Então, olha, eu vou ser muito honesto com vocês. Vou ser muito honesto com vocês. O mais importante da indústria de fundos imobiliários é quando há claramente, nitidamente, um alinhamento entre as partes. Quando você começa a desequilibrar alguma coisa disso daí, você tomba, você tomba. E esse ruído todo que foi no Integar foi péssimo. Péssimo, péssimo esse ruído. Por quê? Eu recebo 200 mil mensagens aqui do pessoal reclamando, eu tenho certeza que o RI deles recebeu, só que eles não podem se pronunciar pelo fato de estar em período de silêncio. Isso gera ruído na indústria, insegurança na indústria, isso não é bom. Nem para o distribuidor, nem para o gestor, nem para o analista, nem para o influencer, youtuber que defendeu o fundo, e nem para o cotista. Ou seja, nós estamos tendo, ao invés de ter um alinhamento coletivo, nós estamos tendo um desalinhamento coletivo. Acabei de criar um termo novo, desalinhamento de interesses coletivo. Todo mundo desalinha. Ah, mas o distribuidor vai ganhar... isso aqui não é uma laranja que você suga e até acabar. Não, gente, nós estamos falando... Eu estou aqui para estar falando de fundo imobiliário pelos próximos 10, 20 anos, até onde eu der conta que tiver com saúde para falar. Isso aqui é o que eu respiro. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Então, não é uma laranja que eu vou chupar todo o caldo e deixar o bagaço. Vamos devagarzinho, vamos sugando o caldo devagarzinho. Isso aqui é para a vida toda. Pegar, você está fazendo 9, 10 emissões, eu quero que você faça 15, eu quero que você faça 20, eu quero que você faça 30. Mas tenha a coragem de usar a sua base de cotista para potencializar. DCFF, MXRF, seja lá quem for, estou falando desses fundos que são grandes, mas tem vários outros. Por isso que eu estou falando, é bizarro, mas quem está fazendo a coisa certa? Quineia, lá no Itaú. Ah, mas eu vou ter que abrir a conta. Tudo bem, eu não estou discutindo, eu não sei se você gosta ou não gosta, não estou discutindo isso. Mas raciocina. Estão fazendo ofertas a 1,3. E desde Adão e Eva, desde quando eu me lembro, por gente, o Quineia faz a 1,3 horas. Então é possível, porque ele usa a própria base de distribuição.
Então, se você já tem uma base consolidada, por que não remunerar? Por que já a gente não joga essa régua nessa base? Fica essa provocação. Não tenho nada a ver, nem falei com quem é que eu ia falar sobre isso. Eu estou dando aqui a minha opinião e colocando para fora uma coisa que, enfim, ficou muito evidenciada nesses últimos aí 3, 4 meses com essas últimas ofertas, tá bom? Deixa eu seguir meu roteiro. Matematicamente falando, 125,77 mais uma taxa de 5,55 vai a 131, 4,2, 4,3 de taxa de distribuição. Nem tudo isso vai para o distribuidor coordenador líder, mas vai para os credenciados, ou seja, 80, 90% disso vai embora, e os outros 10 é porque são custos normais da oferta aí. Onde eu quero chegar? Se o fundo estava rodando a quase 140, acho que ele chegou a bater um pouco 140, por que fazer tão baixo? Mostra para o seu cotista, gestor de TIGAR e gestor de outros fundos, que o seu patrimônio vale mais. Ah, não, Baroni, mas não é isso, porque o VP ele está marcado agora, mas ele ainda vai cair. Eu vou mostrar um gráfico aqui daqui a pouco para vocês. Ah, mas ele ainda vai cair. Não interessa. Não interessa. Mostra que você consegue emitir acima do VP. Isso mostra para o seu cotista que o patrimônio que está vendo lá na tela ainda vale mais. Porque você, gestor, vocês gestores, e principalmente gestor do TIGAR, é um que mais levantou a bandeira que o VP de vocês é muito sólido, é muito correto, é muito certo. Horas. Então, mostra que você consegue colocar até acima disso. Eu acho que não tem nenhum... A mensagem é super positiva quando você consegue colocar um pouco acima. Que seja uma quirelazinha, mas coloca acima, até uma forma de você conseguir destravar valor ali, conseguindo até entregar um rendimento melhor. Você às vezes compra num cap rate um pouco mais amassado, mas a compensação de ter um denominador menor de cotas, né? Que você distribui uma quantidade menor de cotas por um preço mais alto, até pode gerar um resultado adicional para o seu cotista. Eu não estou falando isso só de TIGAR, não. TIGAR, mais ainda, pelo fato do gestor ser tão defensor do VP. Entendeu? Agora vale para os outros também, tá? Vale para os outros também. Seguindo em frente. Para fundo de CRI, FOF e também desenvolvimento, principalmente porque desenvolvimento tem CRI dentro, eu acho que o VP é lei, é o que é. Tá? Eu acho assim, sem sombra de dúvida. Quando nós estamos falando de fundo de tijolo, que às vezes as pessoas mal interpretam, no tijolo ainda pode ter uma polêmica, porque você pode estar com uma defasagem de avaliação, ou você pode estar, talvez, projetando um VP mais otimista, ou projetando um VP mais pessimista. Então, no tijolo, ainda dá margem para discussão quando é feito um pouco abaixo, um pouco acima, ainda dá margem. Agora, para os outros, não tem o que discutir, tá bom? É isso e pronto. Vamos lá. Eu quero deixar aqui, agora já entrando um pouco no TEGAR ainda, eu quero deixar aqui bem claro que o TEGAR é um fundo de desenvolvimento. E a única certeza que eu tenho é que fundo de desenvolvimento é a única classe dos 4 que tem que fazer emissão. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas os fundos de desenvolvimento, eles têm um conceito de land bank. O que seria o land bank? Eles têm áreas, glebas, que estão ali esperando o momento certo para serem lançados e precisar de investimentos para construir. Tá certo? E o grande problema dos fundos de desenvolvimento aqui no Brasil é que, quando eles vieram para o grande público, para as pessoas físicas, enquanto eles estavam lá no institucional, no investidor profissional, era uma coisa. Quando eles viraram para os investidores pessoas físicas, o investidor pessoa física, ele gosta da renda mensal. E pior, ele gosta da renda mensal parecida entre um mês e outro. Ou seja, é tudo aquilo que um fundo de desenvolvimento tem dificuldade de entregar. E ele tem que realmente equilibrar prato. Então, se você fosse um investidor de fundo de desenvolvimento que recebesse uma vez por semestre, já seria um grande favor para o gestor. Mas esse fundo certamente não seria um fundo popular. Certamente não seria, porque o investidor pessoa física quer a renda mensal. E aí fica aquela, eu entrego ou não entrego? O gestor quer entregar, porque ele quer crescer o patrimônio, quer crescer o fundo dele. E aí o que acontece? Ele vai guardando o land bank. E aí, quando ele precisa fazer um lançamento, ele olha para o caixa e fala, não tenho caixa. Porque eu fui distribuindo, dentro do semestre eu preciso lançar, eu não tenho caixa. Aí vai fazer emissão. Então, você pega um fundo como o TIGAR, que tem hoje 84 projetos lá, com certeza você vai ter pelo menos uns 10, 15 que vai precisar de capital. Assim, capital intensivo mesmo. E você vai precisar naturalmente fazer emissão. Então, TIGAR, resolva isso, pelo amor de Deus, porque eu acho que vocês são fundos que vão, ainda mais desse tamanho, vocês são fundos que vão precisar fazer emissões. Não tem como correr. Então, isso tem que estar alinhado com o cotista o mais rápido possível, tá bom? Seguindo.
a questão do custo do fundo, né? Muita gente questionando tal, aí agora eu vou levar ao valor patrimonial. Então, vamos lá. Só para concluir o raciocínio aqui, para eu não me perder, após a emissão, você vai ter uma queda de 1,20. Então, olha o desgaste de imagem, olha o desgaste, imagina como é que ficou o RI, se você olha nas redes sociais, o que isso gerou de desconforto, etc., por 1,20. Então, assim, pensa bem, porque eu acho que, como eu sempre gosto de usar a palavra, qual é o aceno que o gestor está dando? Foi um aceno extremamente negativo. Eu acredito que, quando ele fez a emissão no ano passado, meio que a toque de caixa, acima do patrimonial, abaixo do patrimonial restrita, custo alto, ele cruzou a linha amarela, e eu acho que, nesta emissão, ele esbarrou na linha vermelha. Eu não acredito que uma outra futura emissão que deve ocorrer, ainda em 2021, possivelmente, vai vir nesses mesmos termos. Eu tenho quase que convicção, porque ele sabe que ele vai cruzar uma linha vermelha, ele vai cruzar, ele já chegou na linha vermelha, ele cruzaria a linha vermelha, e aí sim, seria extremamente desgastante, porque ia ter ativismo, ia ter, com certeza, formadores de opinião se reunindo para fazer um grande movimento. Então, eu tenho certeza que ele está acompanhando tudo isso e não vai cometer esse erro de novo, seria pela 4ª vez consecutiva. Não acredito, não é possível que isso vai acontecer. Vamos lá. Vamos falar sobre valor patrimonial. Primeira coisa que você tem que entender, olha que tarefa de caso isso aqui. Eu peguei valores patrimoniais de 2017, maio de 2017 até agora. Baroni, não dá para ler, calma, é só para você primeiro ver o movimento. Começou a rolar aí umas conversas de que o valor patrimonial, ele enche no final do semestre e começa a cair. Então, olha para o final desse gráfico, Eu vou ler para vocês os valores. 133, 131,32, depois 129,87, que é o valor agora. Então, estão falando por aí que esse valor patrimonial ele vai cair e que quando chegar ali em maio, junho, o valor patrimonial de maio, junho, vai estar muito próximo do que é o patrimonial agora dessa oferta. Portanto, o gestor não fez nada de errado, ele simplesmente pecou de não ter comunicado isso. Eu vou falar a verdade para vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se for isso, nós vamos ter que dar 30 passos para trás e reentender o fundo. Porque isso nunca aconteceu. É só vocês olharem. Ah, não, Baroni, mas é porque mudou agora de um tempo para cá, mudou a mecânica de cálculo do valor patrimonial, como agora as SPS, quando elas são lançadas e você começa a vender, entra ali aquele estoque e depois você vai vendendo e vai distribuindo para o cotista e automaticamente o VP vai baixar. Bom, se for isso, tudo bem, não estou discutindo. Se você, gestor, junto com o administrador, chegou nesses termos, ok, tudo bem. Só que você vai ter que dar 30 passos para trás e reexplicar todo o fundo. A começar pelo fato de que teve muita polêmica no final do ano passado, que o VP pulou de 124 para 133, e há quem diga que esse movimento aqui foi justamente para que a taxa de performance que ela tem, ela além de ser indexada ao CDI, que é uma coisa completamente descabida na minha visão, num fundo de desenvolvimento totalmente indexado à inflação, ela favoreceu o fundo a receber, salvo engano, 16 milhões de taxa de performance. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu conheço a TGCor, eu conheço a maioria das pessoas lá. Se tem uma coisa que eles estão batendo na tecla é por governança e transparência. Então, gente, governança e transparente não é só um relatório legal e bacana, bonito. Tem que ter esse tipo de disclosure, tem que ter esse tipo de informação. Se for o caso, façam webcasts, façam relatórios mensais mais enxutos e façam trimestrais com webcast, com algum tipo de informação nesse nível, porque ninguém entendeu. E olha que a gente respira isso aqui o tempo todo, olha que a gente acompanha isso todo. Então, ninguém entendeu. Eu, particularmente, não entendi, estou aqui falando o que eu não entendi. Pô, Barão, mas como entendeu? Eu não entendi, eu estou aqui falando como um ser humano passível de erro, eu não entendi. Então, se essa comunicação falhou, ou eu entendi errado, não sei, mas eu não entendi, tá bom? Então, é só você olhar os movimentos. Até pelo contrário, não tem hora nenhuma que isso acontece. Não tem hora nenhuma. E quando acontece essas altas, essas baixas, elas não são lineares, elas sobe e desce a bel prazer, entendeu? Isso dá a entender que a marcação estava sendo feita em função da quantidade de crise lá dentro, ou da marcação realmente das SPS, de como elas estão sendo feitas. Então, se vai ter esse movimento, subiu, caiu no final do semestre, subiu no final, cai no segundo. Se vai ter esse movimento em ondas agora, é bom que a gente entenda por que o administrador está falando isso. Então, veja como é que um argumento
se contrapõe a outro. E aí, quanto mais você tenta explicar, mais confuso fica. Esse é o ponto. Quanto mais tenta se explicar, mais confuso fica. Então, eu vou falar para vocês aqui o que eu já pedi para a TG Core. Então, como eu já falei com eles, eu posso falar publicamente. Eu estou pedindo, por exemplo, um relatório de riscos. Porque um fundo que tem 80 e poucos projetos, não é possível que todos os projetos estão dando tudo certo o tempo todo. Aquelas bolinhas verdes lá, para mim, diz muito pouco, apesar de ser muito bacana, ela diz muito pouco. E eu vou falar para vocês porque eu já fiz a tarefa de casa de abrir projeto por projeto, e tem projetos ali que a venda está muito aquém do que deveria, que o distrato está mais do que também se gostaria. E eu sei que loteamento, principalmente, aceita muito desaforo. Você tem uma margem muito grande, mas isso não está longe de ser uma bolinha verde num relatório. Então, o relatório de riscos, ele vem para colocar isso, e por que não, nesse mesmo relatório, você conseguir pontuar essas variações do valor patrimonial entre um semestre e outro, acho que falar entre um mês e outro é desnecessário, mas entre um semestre e outro é extremamente relevante. Então, o que eu quero dizer para vocês, continuando aqui, é que a TG Core é séria? Os caras querem fazer um trabalho bem feito? Querem. Estão contratando pessoas cada vez mais capacitadas? Sim. Então, estou falando olhando no olho de vocês e tenho certeza que o pessoal da gestão está vendo. Eu confio no trabalho de vocês. Ponto. Só que entre confiar no trabalho de vocês e tudo isso aqui ser harmônico, existe uma distância gigantesca. Nós construímos agora uma lacuna em que eu não consigo mais explicar. Eu não consigo mais evoluir na explicação. Eu não sei porque o VP pulou, não sei porque o VP vai cair, não sei de onde tirou essa marcação nova do VP. Então, tudo isso, eu não estou questionando a honestidade e a integridade de vocês. O que eu estou questionando é o manual de transparência e governança de como vocês estão levando isso para o cotista. Eu prefiro um relatório mais feinho, eu prefiro um relatório menos com bolinha, mas com um nível de informação que me permita enxergar isso, tá certo? E quanto mais o fundo de vocês cresce, maior será a necessidade de vocês criarem uma forma de levar essas informações. Então, veja que eu não estou questionando idoneidade, eu estou questionando o formato de como as informações estão sendo ou que talvez deverão ser passadas. O que eu gosto de tirar é proveito das coisas. Eu acho que tudo isso que aconteceu com o fundo vai ser um grande gatilho para eles, e eu sei que o Diego, que é o CEO da TG Core, é um cara que gosta de desafio, é um cara que cobra da sua equipe, e eu tenho certeza que ele vai cobrar para que esse problema não se repita. Eu tenho absoluta convicção disso, e é o mínimo que eu espero de vocês. É o mínimo que eu espero de vocês. E vocês sabem que, realmente, quando eu faço aqui as considerações, é com vontade de querer que as coisas derem certo. Essa oferta vai micar? Não sei. Micar não mica, porque 30 milhões de reais com certeza vai ser captado. Então, micar não mica. Talvez possa ficar quem, ou aqueles cotistas que exercerem, como eu falei, por obrigação e não por alinhamento ideológico, pode ser, entendeu? Mas o que fica aqui é uma mensagem de que a TG precisa realmente rever isso, e tudo o que eu falei, pessoal, que sirva para os outros gestores também. Vocês precisam rever como as coisas estão acontecendo, tá bom? Acho que isso seria extremamente elegante da parte de todo mundo rever quais são as partes envolvidas e como elas estão alinhadas. Indústria de fundos imobiliários não é uma laranja que as pessoas vão sugar e deixar o bagaço. Não é. Não é. Se tem uma coisa que eu não vou deixar e vou lutar com todas as minhas forças, é para que isso não aconteça. Isso não acontece. Vocês podem ter certeza quem está do lado daí. Eu não vou deixar que isso aconteça e vou lutar dentro das minhas limitações. Mas eu vou lutar dentro disso. Entendeu? Eu falo e repito. A única verdade que eu acredito é justamente essa autorregulação. O que é autorregulação? É quando todos envolvidos criem métricas e contramétricas aí para que todo mundo consiga caminhar harmonicamente. Quando um começa a esticar demais, começar a reclamar demais, começou a disparar um monte de Instagram, começou a disparar um monte de coisa, é alguma coisa de que não está bem. Então, envolvidos, gestores, distribuidores, administradores, ouçam e falam, poxa, peraí, deixa eu fazer uma autorreflexão. Eu quero estar nesse mercado durante décadas, ou eu estou querendo sugar o máximo que eu puder da laranja para deixar o bagaço para quem quiser? Aqui não vai ter bagaço. A gente vai fazer com que a indústria cresça
alinhada. Eu defendo gestores, eu defendo a autorregulação, eu defendo cotistas, eu defendo o crescimento alinhado do mercado. Eu sei que ora uma coisa desajusta da outra. Isso é natural, faz parte, afinal é um jogo de interesses. Mas quando estica demais a corda, aí não, calma, porque aí a gente precisa dar 2 passos para trás e rever. Torço para que a TG Core se sensibilize, eu tenho certeza que ela se sensibilizará, e que possa estreitar ainda mais a comunicação, ainda mais com os seus cotistas. Eu acho que o que vocês conquistaram até hoje não sei, mas a impressão que eu tenho é que esse último movimento foi realmente uma pancada nas costas do cotista, e ele sentiu. Dessa vez ele sentiu, e sentiu forte. Então, eu acho que vale rever. Vocês estão escrevendo uma história bacana, um capítulo interessantíssimo, estão criando um conceito do fundo extremamente inovador, tem uma equipe, estão investindo cada vez mais na equipe, então torço para que tudo dê certo, tá bom? Agradeço, um obrigado, até a próxima. Valeu!